寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Butão e Manchúria, Manchúria ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face. Eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados, como a primeira feminista chinesa, Puyi e entre outros aí relacionados à Manchúria ou ao Japão. Beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E quem puder me dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E vocês devem estar se perguntando, Yoshiko Kawashima, Manchúria, cadê a Manchúria? Yoshiko Kawashima é um nome japonês. Sim, eu sei que vocês estão estranhando, e ainda mais por se falar de uma princesa chamada Yoshiko Kawashima, coisa que no Japão nunca teve. Uma princesa espiã, Mas não se preocupem, pois eu vou dar todos os detalhes certinhos, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, aí sim vamos direto para o vídeo. A Aishin de Ouro Shanyu, ou Yoshiko Kawashima, ela nasceu no dia 24 de março de 1907 e veio a falecer no dia 25 de maio de 1948. Aishin de Ouro Shanyu, ela nasceu em Pequim, numa família da nobreza manchu. O seu pai era um príncipe, o nome dele era Shan Qi. E ela não era a única filha dele, ela era a 14ª filha dele, ou seja, faz o 14 aí, faz o 14. Mas a sua mãe, diferente das outras, da filha de verdade, não era esposa dele, tá? A mãe de Shanyu não era filha de fato de uma mulher casada, e sim era filha de uma concubina. A mãe de Shanyu era uma concubina de Shan Qi, E lógico que por nascer na nobreza da Manchúria, por nascer no meio da família, não necessariamente da família real, mas estava ali no meio da corte da dinastia Qing, então ela, lógico que sempre teve o que quis. Porém, quando estourou a Revolução de Xinhai, ela perdeu tudo, ela literalmente perdeu tudo, e por assim ficou por um curto período de tempo, até que em 1915, um cara chamado Naniwa Kawashima, que era amigo de Shan Qi, adotou ela, adotou a Aishin de Ouro Shanyu. E quem era esse cara? Naniwa Kawashima, ele era espião, ele era mercenário e um aventureiro, e provavelmente tinha uma bela grana. Então, como ele conhecia Shan Qi conhecia ele foi lá e deu a filha ali para Naniwa Kawashima, e com isso ele acabou levando ela para Tóquio. E quando eles chegaram em Tóquio, ele mudou o nome chinês que ela tinha para Yoshiko Kawashima. Mas lembrando que ele não mudou o nome dela num cartório, não mudou o nome dela nem no cartório japonês, muito menos no chinês, tá? É meio que como se fosse um nome de batismo. Agora você vai ter um nome japonês e é isso, entende? Só explicando porque isso vai ser importante futuramente falando. E desde quando ela chegou lá no Japão, mais precisamente em Tóquio, ele matriculou ela em escola de judô e em escola de esgrima, porque ele estava querendo já criar uma combatente, já estava querendo criar uma mulher forte. Só que nem tudo são flores e de boas intenções, o inferno tá cheio. Pois é, o inferno infelizmente tá cheio de boas intenções. O porquê? Porque quando Yoshiko ou Shanyu atingiu seus 17 anos, o Naniwa, o seu pai adotivo, foi lá e passou, deu uma furunfada nela
sem autorização, começou a abusar dela constantemente, né? E em 1922 o pai de Shan Yu acabou falecendo. Não se sabe se foi de complicações naturais ou se ele foi zerado. Porém, a mãe dela, como era uma concubina, né, e não tinha para onde ir, acabou se zerando, né? Então ela não tinha para onde voltar. E ela foi sendo abusada por muito tempo, até que em 1925 ela literalmente chega e fala que ela desiste de ser mulher, que ela está cansada de ser mulher, e depois ela tira algumas fotos, né, suas últimas fotos, de acordo com ela, em um visual feminino, em uma delicadeza feminina, né, preservar a imagem dela de mulher como uma recordação. E depois dessas fotos ela acaba indo para uma barbearia, mais precisamente, né, com um cortador, cortar o cabelo. E quando ela corta o cabelo, ela deixa o cabelo dela bem curtinho, bem baixinho, né? E não sei o que aconteceu, mas isso acabou gerando mídia e entrevista, e todo mundo ficou chocado. E ela explicou que desde pequena ela sempre gostava de fazer coisas de menino, às vezes se comportava como um menino, sentia atrações por outras meninas, mas não sabia explicar o que era. E quando ela foi no médico, né, o médico falou que era a doença do terceiro sexo, né, que no caso ela seria bissexual. Lembrando que ser bissexual não é doença, tá? Ninguém, enfim. Tá? E ok, né, isso foi seguindo, a população foi chocada, mas ela, além de cortar o cabelo dela curto, ela jogou todas as roupas femininas dela fora e começou a só usar roupa masculina. Também existem boatos que ela deu um tiro no próprio seio, né, nos seios, para, sei lá, para arrancar, ir no hospital e tá inflamado, vai infeccionar, vamos arrancar. Mas isso são só boatos, não foi nada confirmado. Então, lógico que o Naniwa ficou perplexo, toda a família dele ficou perplexa, até que em 1927 ela foi mandada ali para a Mongólia Interior, porque o irmão adotivo dela acabou arrumando um casamento forçado com um general da Mongólia Interior, né, que o cara ali também ajudou a Mongólia ali para a independência. Pretendo fazer um vídeo sobre ele. Isso eu já não fiz. Então, ela se casa com esse cara, o casamento é realizado em Porto Arthur, né, na Manchúria, Porto Arthur, na Manchúria, mas ela não fica satisfeita e, obviamente, né, o porquê que será que deu errado, né? Porque ela foi forçada a se casar com um cara que ela nem conhecia? Pois é, né? Mas aconteceu que depois de 3 anos eles terminaram e ela foi viver uma vida boêmia. Ela foi vivendo tanto na China quanto no Japão. Ela ficava intercalando e conforme ela foi vivendo essa vidinha dela, ela foi curtindo com rapazes, foi curtindo com mulheres, furunfando com todo mundo. Bem, isso é dela, cada um com seus cada um. Né, foi sendo amante de mulheres importantes, de homens importantes, né, pegando carinhas aleatórios, mulheres aleatórias, e é isso. Até que chegou um certo ponto, né, que ela começou a dar uma instabilizada ali na sua vida em Xangai, e com isso ela já pretendia ali se alistar ali no exército japonês, tá? Já pretendia ali se alistar no exército japonês. E pela sorte dela ou não, né, quem estava ali recrutando os japoneses ali em Xangai, numa Rua das Conceições, que tinha um monte ali de embaixada, basicamente, né, era o o oficial da inteligência do Japão. E logo que ele bateu o olho, ele já reconheceu ela e foi com a cara dela. Mas como assim reconheceu ela? Lembra que ela fazia parte da nobreza da dinastia Qing, nobreza dos Manchus? Então, ela não era pouca coisa não, viu? Então, ele lógico que aceitou ela e ele foi treinar ela para ser espião. Por quê? Porque os dois tinham o que cada um queria. Ela queria fazer parte do exército japonês e ele estava precisando de uma mulher e de um espião.
e ela também estava precisando de um lugar para morar. Os dois se juntou e com isso ela acabou indo morar na casa desse oficial da inteligência do Japão, né? E lógico que provavelmente deve ter rolado uma furunfada, mas ela até estabeleceu um breve relacionamento com ele, mas não era um relacionamento oficial, ela era amante desse cara, tá? E ele queria ela justamente porque ela fazia parte da nobreza da Manchúria, da dinastia Qing, e ela conhecia muita gente importante, né, por causa da sua família, que uma dessas pessoas era ninguém mais ninguém menos que o próprio Puyi. Então, né, nessas indas e vindas aí, ele foi estabelecendo contato, foi treinando ela para espionagem, dando missões fáceis, tal, por enquanto nada tão agressivo, só coisinha básica, nada que fosse tão comprometedor. Mas esse cara aí, ele teve que sair da China e voltar ali para o Japão. Então, um outro oficial da inteligência japonesa acaba substituindo ele lá em Xangai / Manchúria, e a Yoshiko também acaba virando amante desse cara. Essa é louca, ela devia ter um negócio de ouro com ela, porque ó, amante de todo mundo, só de gente importante. Então, com isso, né, ele já sabe da carreira dela, ele já sabe ali das missões, mas ele decide um pouco a fundo. Em vez dele passar missãozinha básica, passar missãozinha leve, esse cara ele já era um pouco mais rígido, esse cara aí já era um pouco mais sério, então ele foi lá e começou a passar missão para ela se infiltrar ali nos grupos de guerrilhas, né? Lógico que chineses, consequentemente comunistas, não que o Kuomintang não estivesse fadado a isso há algum tempo, mas guerrilha, né? Mais do Mao aí, Mao, Zhengde, enfim, outro, os comuns, né? Os vermelhinhos. Então a missão dela era se infiltrar nesses grupos de guerrilha, pegar uma certa confiança e aproveitar que o visual dela não levantava suspeita, né? Porque ela podia chegar e falar, sou uma mulher, mas eu não sou aceita, essa sociedade conservadora, pipipi, popopô, não, chega aí com a gente. Aí quando ele se sentiu à vontade, ela ia lá e delatava os caras. Literalmente isso, ela lá delatava os caras, o exército japonês ia lá e dava cabo. Então, consequentemente, isso começou a alavancar a carreira dela, o que para uma espiã não é nada bom, tá? Para uma espiã não é nada bom, afinal, um espião não pode ser conhecido, e ela estava sendo conhecida. Mas a questão é que ela estava fazendo essas missõezinhas aí de infiltração, sabotagem, delatar, e com isso ela literalmente, né, estava começando a dar cara a tapa e estava subindo ali no ranking. Então ela foi mandada para Manchúria, onde ela passou a usar um uniforme mais ou menos igual a esse que eu tô, o que vocês aí estão vendo aí na foto, né? E aí um detalhe, tá? Ela era bem feminina antes, né, de usar uniformes japoneses, tá? Roupas mais masculinas, como vocês estão vendo aí na foto, tá? Enfim, retrocedendo, lembra que eu falei que ela conhecia o Puyi por fazer parte da nobreza da dinastia Qing? Então, em 1932 também ela convenceu o Puyi a governar a Manchúria, né, falando que seria bom para ele, coisas do gênero, e também passou um tempo ali na casa dele. Será que virou amante do cara também? Do Puyi eu não sei, mas do conselheiro militar do Puyi, com certeza, de fato ela foi amante, e do ministro e de alguns ministros aí da Manchúria também, tá? Vai saber se ela não dava uns pega na mulher do Puyi também, né? Aquele tempo, né, não era tão diferente de hoje, que antes era mais sigilo. Mas enfim, né? Piadinhas à parte. A questão é que ela começou a ficar tão famosa que ela teve autorização para ter um próprio mini exército. E ela fez uma força aí de cavalaria de ex-prisioneiros, né, ex-bandidos, chegando a atingir um total aí de 5.000 pessoas. Enquanto ela comandava uniformizada, esses caras, por serem bandidos, por serem marginais e principalmente ali, em sua grande maioria, falar chinês, basicamente fala mandarim ou hanyu, ou mandarim ou cantonês ou até mesmo manchu,
era mais fácil de se infiltrar ali nos grupos de guerrilha e, né, passar lâmina nos caras. Então ela começou a ficar conhecida como, no Japão, ela ficou conhecida como Joana d'Arc da Manchúria. Na Manchúria ela começou a ficar conhecida como Tesouro Nacional, a nossa própria Joana d'Arc, heroína Manchu, né? Não necessariamente nessa tradução, mas nesse sentido, a não ser a tradução da japonesa, que aí é de fato mesmo a Joana d'Arc da Manchúria. Então ela literalmente começou a dar entrevistas ali para as rádios, né, para os jornais, veículos de comunicação como um todo. E isso, pera lá que isso daí já estava começando a complicar a carreira dela, porque ela estava passando a ser conhecida demais e já estava começando a implicar em certas missões, porque as pessoas já estavam sabendo o rosto dela, já estavam sabendo a voz dela, o jeito que ela falava. O pessoal estava estudando isso também. Você acha que o pessoal não estava estudando? Então ela foi se afastando da mídia, né? Conforme a guerra foi se intensificando, ela foi se afastando, e quando a guerra estava para terminar, ela sumiu, né? Ela sumiu. E quando a guerra terminou, ela sumiu por um tempo. Até que no dia 11 de novembro de 1945, a inteligência do Kuomintang acaba prendendo ela em Pequim. E a notícia saiu: uma beldade feminina usando roupas de homem vai presa em Pequim. E ela fica presa, depois ela passa ali por um julgamento. E nesse julgamento, né, lógico que ela consegue um advogado, todos os meios legais. Só que, lembra que eu falei que o Naniwa Kawashima não tinha modificado o nome dela em nenhum cartório, nem no japonês, muito menos no chinês nem no manchu? Então, ela estava querendo ser recebida pelo nome japonês, Yoshiko Kawashima. Só que o júri da China estava falando com ela, se referindo a ela, pelo nome Aishin Jioru Shanyu, né, pelo nome chinês dela. E ficou ali um impasse e tal. Aí o advogado dela tentou convencer ela a ser presa por crimes de guerra, né, em vez de tentar ser tratada como traidora. E com isso ela estava levantando a bandeira da Manchúria no júri, estava se assumindo japonesa, levantando a bandeira do Japão imperial, né? E a corte ali só estava então é isso, né? Mas isso só estava piorando a situação dela, porque ela estava sendo tratada como chinesa, não como uma japonesa ou uma manchu patriótica, tá? Ela estava sendo tratada como uma traidora. Até que no dia 20 de outubro de 1947 sai o veredito que ela é uma traidora da pátria. Então não sai ela como uma criminosa de guerra, e sim sai como acusação de traidora. E ela fica presa por um tempo, provavelmente deve ter apanhado muito na cadeia, e no dia 25 de maio de 1948 saiu o veredito, né, que ela é condenada à morte, e no mesmo dia ela toma um tiro na nuca e zeram ela. Mas não bastando isso, o corpo dela é desfilado ali pela rua, né? As pessoas pegavam o corpo dela, levavam de lugares em lugares, né, para as pessoas olharem. Tá aí a foto, meio pesadinho, mas dá para mostrar, né, que não tem muita violência gráfica, dá para mostrar. Então aí a foto dela zerada, as pessoas olhando ela ali no chão, e depois ela é levado ali, né, o corpo dela, o Japão consegue reivindicar o corpo dela, e com isso, né, o corpo dela vai para o Japão, mais precisamente, né, para um templo chamado Shimoroji. Eu não sei exatamente onde é esse templo, eu vou deixar aí o endereço, mas ela é cremada, enterrada em Nagano, obviamente, né, no Japão, nesse templo aí que eu vou deixar a foto dele aí melhor. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que vocês acharam dessa mulher, enfim, né?
O que vocês fariam se vocês tivessem a mesma missão que a dela? Vocês evitariam aparecer na mídia ou vocês dariam uma palhinha? Apesar que se vocês fossem de uma família importante, seria difícil não serem reconhecidos, tá? Digo família importante, família real, família rica, tá? Não que a família de vocês não seja importante. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, ativa as notificações, me siga nas minhas outras redes sociais também, me siga no Insta, tem Discord, tem Facebook, tudo em um link só, tranquilo? Quem puder ver os vídeos do card de descrição, eu agradeço também, beleza? Enfim, falou e fui!